Olá pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre como a sua alimentação, a nossa alimentação, ela pode melhorar ou piorar os sintomas de ansiedade, principalmente em pessoas que já têm esse diagnóstico aí de ansiedade ou que se sentem muito ansiosas, tá? Então o fato é que hoje em dia as pessoas buscam muito por tratamentos naturais que ajudem a controlar os sintomas de ansiedade, de depressão. E nessa busca muitas pessoas acabam buscando se realmente a alimentação ela tem um impacto ali direto na nossa saúde emocional e mental. E a verdade é que sim, o que a gente come, a forma que a gente se alimenta, não impacta apenas a nossa saúde física, mas impacta também a nossa saúde mental e emocional. Então existem muitas pesquisas hoje em dia falando sobre isso, pesquisando qual que é a influência dos alimentos, de determinados tipos de alimentações na ansiedade, no estresse e até na depressão. Então aqui eu vou falar algumas situações que a gente vai relacionar o que a gente come com a nossa saúde emocional. Então assim, muitos alimentos, eles contêm alguns nutrientes que são precursores de neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, que desempenham um papel muito importante na regulação do nosso humor, né? E das nossas emoções também. Por exemplo, alimentos que são ricos em triptofano, como o peru, eles podem aumentar o nível de serotonina, enquanto alimentos ricos em magnésio, como por exemplo as nozes, né, ou vegetais de folhas escuras, elas podem ajudar a gente a regular a resposta ao estresse. Tá? Bom, além disso, a saúde do nosso intestino, ela é muito importante para a gente ter uma regulação emocional adequada. Então, quando a gente pensa em saúde mental, a gente não pode pensar apenas no cérebro, a gente tem que pensar também na saúde do nosso intestino, afinal, o intestino ele é considerado o segundo cérebro. Então, a saúde do intestino, ela impacta diretamente, existem muitos estudos falando sobre isso. Então, lá no nosso intestino, a gente tem uma microbiota intestinal, e essa microbiota intestinal, ela pode ser alterada dependendo do que a gente consome. Então, se a gente consome alimentos, um excesso de alimentos ricos em gorduras, saturadas, em açúcares, né, alimentos processados, industrializados, isso vai levar um processo inflamatório ali no nosso intestino, né? E uma alteração nessa microbiota intestinal. E já foi visto em pesquisas que essa inflamação ali, dessa parte intestinal mesmo, essa inflamação intestinal, ela pode sim predispor a situações, a desequilíbrios emocionais, mentais, como a ansiedade e a depressão, tá? Já por outro lado, uma alimentação rica em fibras, vegetais, legumes, verduras, ela vai deixar essa microbiota intestinal muito mais saudável, o intestino vai funcionar melhor e vai reduzir o risco de inflamação, tá bom? Além disso, quando a gente ingere uma grande quantidade de alimentos ricos em açúcar, refinados, isso vai levar a uma flutuação muito brusca dos níveis de açúcar no nosso sangue. Então, quando a gente come muito açúcar refinado, alimentos muito ricos em açúcar, então a gente tem um pico de açúcar e depois a gente tem uma queda muito brusca. E essa oscilação, ela pode sim predispor a quadros de desequilíbrios emocionais, como ansiedade, irritabilidade, fadiga, tá? Além disso, a gente tem que pensar nas vitaminas e nos minerais. Então, eles desempenham, algumas vitaminas em específico, desempenham um papel muito importante no funcionamento ali da nossa mente, né, das nossas emoções. Então, por exemplo, se sabe hoje em dia que uma falta de vitamina D, por exemplo, pode predispor a quadros depressivos e até quadros de ansiedade. E também uma alteração aí, né, uma redução de vitaminas do complexo B, como vitamina B12 e o ácido fólico, eles também vão afetar negativamente quando existe uma redução, né, uma falta dessas vitaminas, vai afetar negativamente o funcionamento cognitivo e emocional, tá certo? Além disso, o nosso estado emocional, ele vai sim influenciar os nossos padrões alimentares. Ou seja, quanto mais ansioso e estressado a gente tá, a gente tende a buscar alimentos reconfortantes. E quais são os alimentos reconfortantes? É um brócolis? É uma cenoura? É um alface? Não, os alimentos reconfortantes que geralmente a gente busca quando a gente está muito ansioso e estressado são alimentos extremamente ricos em açúcar e extremamente ricos em gorduras saturadas, que são altamente prejudiciais, vão predispor àquela inflamação intestinal, vão predispor a uma alteração da microbiota ali local, né, intestinal, e isso vai predispor a essas alterações como ansiedade e depressão, como os estudos já verificaram. Então, o que acontece é que a gente tem uma alteração emocional, desconta na comida, só que essa comida vai repercutir negativamente no nosso emocional. Então aí a gente entra num ciclo vicioso que é bem difícil de sair dele, mas é possível, tá? Então existem alimentos que ajudam a reduzir a ansiedade? Sim, tem alimentos que ajudam a reduzir a ansiedade. Então aqui eles falam que alimentos ricos em triptofano, que é um precursor da serotonina, ele tem um papel muito importante na regulação do humor. Então alimentos como frangos, ovos, queijos, bananas, né? Tem bastante triptofano. E a gente tem também os alimentos ricos em magnésio. O
magnésio, a gente também sabe que o magnésio, ele tem uma ação muito importante no nosso sistema nervoso e na regulação do humor, principalmente em casos de estresse. Então, alimentos ricos em magnésio, a gente pode falar aí o espinafre, abacate, as nozes, sementes de abóbora, chocolate amargo, tá? Os alimentos ricos em ômega 3 também, como os peixes gordurosos, né, salmão, sardinha, também tem um efeito positivo aí na saúde mental. Os alimentos ricos em antioxidantes, o que são os antioxidantes? Eles ajudam a gente a proteger o corpo contra o estresse oxidativo, né? E eles também têm sido associados como protetores, né, aí de um risco de ter um transtorno mental aí como a ansiedade. Então, frutas, vegetais coloridos, como o mirtilo, morango, framboesa, o espinafre, o brócolis, eles têm bastante antioxidantes e ajudam aí nessa questão, tá? E a gente não pode esquecer também das ervas, das plantas, né? Então, tem as mais famosas que todo mundo conhece, que é a camomila, a lavanda, o maracujá e até a valeriana, são ervas que podem ser aí um apoio, um suporte, né? Geralmente as pessoas consomem essas ervas na forma de chá, né? São ervas mais relaxantes, mais calmantes, que trazem um pouco mais de tranquilidade. Então, existem sim alimentos que podem te ajudar a, digamos, regular essa parte aí da ansiedade, pode te ajudar nessa questão da ansiedade, tá bom? Então, quando a gente fala em alimentação para minimizar a ansiedade, para cuidar da ansiedade, lógico que a gente está falando de uma alimentação mais natural possível. E quais são os alimentos que pioram a ansiedade? Tem alimento que piora a ansiedade? Com certeza. Do mesmo jeito que existem alimentos que ajudam na ansiedade, vão ter alimentos que vão prejudicar e vão piorar ainda mais esses quadros de ansiedade. Então, no top 1 aqui a gente pode falar a cafeína, né? A cafeína, ela é um estimulante, tá? Então, ela deixa a gente pilhado, acordado. E por ser um estimulante, ela costuma aumentar a nossa frequência cardíaca, causando um nervosismo e até piorando a ansiedade em quem já tem ansiedade, tá? Então, quando a gente fala em cafeína, a gente pensa só no café. Mas não é só o café que tem a cafeína. A gente tem os chás, o chá preto, o chá mate, a gente tem alguns refrigerantes, principalmente os de cola, a gente tem alguns energéticos, também são fontes de cafeína. E um cuidado que a gente tem que ter muito grande é assim, hoje em dia eu vejo que as pessoas estão muito viciadas em café, porque o café realmente ele dá uma despertada, ele dá uma energia, né? Ele é um estimulante, então as pessoas usam o café indiscriminadamente, toma 5 xícaras de café e é um ciclo vicioso, porque a pessoa ansiosa que toma cafeína em excesso, ela só vai ter uma piora do quadro de ansiedade. E a gente tem que lembrar que a cafeína ela tem uma meia-vida de 7, 8 horas. Ou seja, 7, 8 horas depois que você ingere uma xícara de café, vai ter metade dessa cafeína fazendo efeito no seu corpo ainda. Ou seja, essas pessoas que tomam café 4, 5, 6 horas da tarde não vão dormir bem, a ansiedade só vai piorar e vira um ciclo vicioso também. Então, não quer dizer que você não pode tomar café nunca mais. Mas geralmente o que eu falo para os pacientes é o seguinte, café você vai tomar de manhã, no café da manhã e ponto final. E uma pequena quantidade, porque para quem tem diagnóstico de ansiedade, a cafeína não é uma coisa legal. Mas às vezes se a pessoa realmente gosta muito de café, eu não tiro o café, porque às vezes tirar o café vai trazer mais ansiedade, mas eu falo pra pessoa deixar o café apenas no café da manhã e uma quantidade pequena, uma xícara pequena, não tomar meio litro, 400 ml de café, como eu vejo algumas pessoas fazendo, tá bom? Outro alimento, né, que a gente pode falar que piora a ansiedade é o açúcar refinado, os alimentos açucarados, tá? Então, como eu já expliquei, esses alimentos açucarados, eles vão causar esses picos de açúcar no sangue e essas oscilações, elas podem causar ansiedade, irritação, né, fadiga e pode piorar o quadro de ansiedade. Os alimentos processados e fast food, a mesma coisa, eles contêm bastante açúcar, bastante gordura saturada e essas gorduras e esse açúcar vai provocar uma inflamação intestinal, pode provocar uma inflamação intestinal com alteração da microbiota, que a gente sabe que está totalmente relacionado com esses casos de ansiedade e até depressão. O álcool, embora ele pareça, tem pessoas, já ouvi pacientes meus falando assim, eu tomo uma taça de vinho à noite para relaxar porque me ajuda a dormir. Gente, o álcool, ele parece dar uma relaxada, tá? Mas, na verdade, tem pesquisa que mostra também que o álcool, ele atrapalha o sono, ele atrapalha que a gente entre naquele sono profundo. E o sono, ele também tem uma atuação muito importante nessas questões da ansiedade, do estresse. E o sono, o álcool, se você consome a muito longo prazo, então você bebe todo dia, você bebe grandes quantidades de álcool, isso pode causar uma desidratação, um desequilíbrio químico no cérebro, levando a alterações de humor também, tá bom? E o que também pode provocar aí, pode piorar a sua ansiedade, tá? O glutamato monossódico é um aditivo alimentar muito utilizado em alimentos processados e industrializados para realçar o sabor de alguns alimentos. E algumas pessoas relatam que o consumo excessivo desse glutamato monossódico ele pode desencadear alguns sintomas aí de ansiedade, tá? E alimentos com alto teor de sódio, como esses alimentos processados e industrializados que a gente compra no mercado, eles também podem levar a uma retenção de água, aumentando a pressão arterial e também podem desencadear uma piora nos sintomas de ansiedade. Então é muito importante a gente falar que, obviamente, cada pessoa vai reagir de uma forma
ao consumo de determinado alimento, né? Eu acho que tudo é muito relativo, tudo muito depende de pessoa para pessoa, e por isso é tão importante a gente sempre se auto-observar como a gente se sente após a ingestão de cada alimento. Então, uma coisa que o Ayurveda fala é se auto-observe, observe como que você se sente após a ingestão daquele alimento, porque isso daí também vai ser o seu guia, tá? Falando em Ayurveda, o Ayurveda, pra quem não conhece, pra quem não sabe, a medicina tradicional da Índia é uma ferramenta que eu trabalho, eu sou terapeuta Ayurveda, né? Aqui no Brasil ela é praticada como uma terapia integrativa e complementar, e é uma ferramenta excelente que pode sim te ajudar nos quadros de ansiedade. Por quê? O Ayurveda, ele aborda muito a questão da alimentação, mas na verdade o Ayurveda, ele não vai falar apenas sobre alimentação, ele vai falar sobre rotina e estilo de vida. Então, em uma avaliação ayurvédica, eu avalio todos os componentes da sua vida, desde a sua rotina, trabalho, lazer, se você pratica atividade física, como que está o seu sono, como que estão as suas emoções, como que está o seu padrão alimentar, porque tudo isso vai influenciar na tua ansiedade. E o Ayurveda é uma forma muito natural da gente cuidar da saúde, mas lembrando que o Ayurveda não deve substituir o seu tratamento convencional. Ou seja, se você faz um tratamento médico, você vai continuar fazendo seu tratamento médico e em paralelo você faz o tratamento com o Ayurveda, com mudanças no estilo de vida e na sua rotina e na sua alimentação e etc, tá? Então, o Ayurveda, ele usa o apoio, né, ali o suporte das ervas também, quando essas se fazem necessárias, porque muitas vezes, às vezes, mudando a alimentação, mudando ali a rotina, fazendo alguns ajustes, a erva nem vai ser necessária, mas se o terapeuta acha que necessita, a gente utiliza ervas ali no tratamento, tá? Então, o que eu quero que vocês saiam desse vídeo é que vocês entendam que a nossa alimentação, ela sempre deve fazer parte do tratamento, independente do que você esteja tratando na sua vida. Ah, tô tratando, sei lá, gastrite, tô tratando enxaqueca, tô tratando ansiedade. Sempre a alimentação deve fazer parte do seu tratamento, tá? E a alimentação, ela influencia e muito nos quadros de ansiedade. Então, você pode ter uma ajuda através da sua alimentação, mas você também pode ter algo que vai te piorar se você não se alimentar adequadamente, tá? Então, o Ayurveda pode te ajudar nessa busca de mais equilíbrio, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, usem essas dicas aí e usem essas dicas para fazer escolhas alimentares bem melhores. Quando a gente se alimenta bem melhor, a gente observa uma boa diferença na nossa saúde de maneira geral. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo e até o próximo.